Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que não dorme. Ele está aqui para tocar em você, para te resgatar, para te curar, para te salvar, para te arrancar da depressão. Decandarai, suriambalai. Ei, decandarai, sicarai, suriambalai. Ei, decandarai, sicarai. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei o Deus que eu sirvo, que eu amo e que eu vivo para Ele. Ele é poderoso de pegar o mais sujo pecador, aquele que está afundado na lama, e trazer para um lugar de honra e sentar na tua mesa com o príncipe. Esse é o Deus dessa casa, e Ele está aqui. Ei, decandarai, suriambalai. E tu olha para nós, veja Ele em nós. Olha para nós e veja Ele em nós. Olhe para nós e veja Ele em nós. A alegria dEle, a autoridade que vem dEle, a ousadia que vem dEle, o amor que vem dEle. Olhe para nós e veja Ele em nós, porque Ele está aqui, porque Ele está aqui. Quem sabe tu ainda não conhece Ele. Ei, decandarai. E Ele vai vir como um fogo no teu coração. E Ele vai vir como um fogo no teu coração. E Ele vai vir como um fogo no teu coração. Um fogo no teu coração. O que vocês vão fazer? Vão ficar tudo aí. Meu Deus, coitados. Aleluia. Meu Deus. Jesus. Ó, amados, esses servos estão cansados. Eu fui para casa e ainda eu dormi. Pode sentar. Aleluia. Mas eles estavam na batalha até agora. Batalhando por uma vida, por uma alma. Aleluia. 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 Deixando a sua casa o seu conforto. Arrumando briga com o diabo. Aleluia. Para salvar uma alma e resgatar uma alma. Eu louvo a Deus porque eu tenho muito orgulho, sim, como um pai que tem orgulho dos seus filhos. Eu tenho orgulho, sim, das ovelhas que Deus me confiou e que tem vivido para a glória do nome dEle. E não toca nas minhas ovelhas que o Pai me confiou. Só digo assim, não toca. Pode estar torta, pode estar errada, mas está aqui. Está aqui, está aqui. Tudo que eu sonhei, amados, é o que eu estou vivendo. O sonho de uma menina é o que eu estou vivendo. Eu entreguei todos os meus sonhos no altar. Eu tinha vários sonhos pessoais e financeiros. Eu entreguei todos no altar. E tu me perdoe, ganhar dinheiro não se compara a ganhar uma alma. Nem 1 milhão que tu me dê se compara a arrancar alguém da perdição. Tu não sabe o que é prazer de tocar numa vida e ela ser transformada. Vou te ensinar o que é prazer. Vou te ensinar o que é gozo, o que é satisfação, o que é celebração. É tu tocar em alguém. É tu tocar em alguém. É tu tocar em alguém. E esse alguém ser transformado pelo poder que vem do Espírito Santo. Um exército de improváveis, amém? Improváveis. Improváveis. Mas quando eu orava na torre, o Senhor disse bem assim pra mim, que ia dar presentes. Não disse pros encontristas, tá? Vou entregar aqui pros você. Ele disse que ele ia entregar para os servos presentes. Para os servos presentes. Para os servos presentes. E sabe o que ele disse? Porque muitos aqui vêm com muito medo. Muitos vêm pra cá com tanto medo. Com tanto medo. Com tanto medo do que vai acontecer. Com tanto medo. Mas eles estão aqui com medo mesmo. E estão aqui. E por isso eu vou entregar presentes. Os mais medrosos. Os mais medrosos. Vamos trocar? É? Tá bom. Os mais medrosos vão ganhar presente maior. Amém. Eu tô nesse. Oh, aleluia. Eu quero agradecer em especial a Alessio. Tá? Tu vai ganhar o maior presente. Oh, Deus, amém, amém. Todo mundo que foi eu celebrei muito. Mas tu ter ido, Alessio. Tá? E eu vou te dizer por que eu queria que tu fosse. Pra cuidar do Ramon.
Eu não desisti de te convidar. Por 2 vezes te convidei. Tu estava que nem bagre liso, me se escapando. Mas ele está aqui, ele foi. Ele foi. Ele rompeu o medo dele. O medo dele. Porque dá medo, amados. Dá medo para entrar nas trevas, no mundo das trevas. Lidar com o diabo dá medo sim. Mas o Espírito Santo nos dá uma autoridade, daqui a pouco a gente nem se conhece mais. A gente se agiganta no Senhor. Mas eu tenho que pregar, vamos lá. Eu até estou emocionada assim, com toda essa equipe agora, eu nem sei. Vamos ler 1 Samuel. Aleluia. Capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3 e verso 2. Eu não quero demorar, Senhor. Aleluia. Porém, certa noite, depois que Eli tinha ido deitar-se em um lugar de costume, como a sua idade era avançada, Eli estava quase cego. Samuel dormia no templo do Senhor, perto da arca. Ele dormia perto da onde? Perto da onde? A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele levantou-se e correu ao quarto de Eli e disse: aqui estou. E o Senhor me chamou. Perguntou Samuel. Não chamei, disse Eli. Volte para a cama. E ele voltou e deitou-se. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. E de novo Samuel se levantou e correu ao quarto de Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Não, eu não te chamei, você, meu filho. Volte e deite-se novamente. Antes disso, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. Vou ler de novo. Antes disso, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. E o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. E mais uma vez ele se levantou e foi ao quarto de Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que tinha falado ao menino. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-se, e se alguém chamar novamente, responda: pronto, pode falar, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou a deitar-se, e o Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, que o seu servo está ouvindo. Amém? Hoje eu quero ministrar sobre o tema: fala comigo, Deus, chama meu nome. Uau! Eu não sei você, eu sou especial. Ele sabe me chamar pelo nome. E Ele sabe o teu nome também, no meio da multidão. E Ele quer falar com você. E mais do que Ele quer falar com você, eu quero que você tenha sede de ouvi-lo. Tenha sede e fome de ouvi-lo. Estamos vivendo num tempo que muitas vozes são ouvidas. E nós damos ouvidos para tantas vozes. A voz do medo que quer nos travar. Tantas provações vieram para os encontristas chegarem até lá. Quantas vozes não se levantou para eles não estarem lá. Mas eles triunfaram, guiados pela voz do querido Espírito Santo. Nós estamos num tempo que muitas vozes têm aprisionado muitas gentes. Mas hoje eu quero falar sobre uma voz que liberta. Uma voz que liberta, uma voz que dá destino, uma voz que cura. E é a voz do querido Espírito Santo. Amado, Samuel foi aquele filho gerado no milagre. Ana não poderia ter um bebezinho. E vocês sabem. E Eucana fazia tudo para aquela mulher. Imagina, dava do melhor. Né, Dani? Cadê o Dani? Amém. Dava o melhor ali para tua linda. Né? Assim, aqui são olha aqui, esse encontro com Deus, tudo tem mudado nessa casa, porque a gente vive na direção de Deus. Nesse encontro com Deus, a gente priorizou quem? Os casais. Porque se vocês olharem para os pastores dessa igreja, a gente é um amor, né, lindo? Eu disse para ele que eu não ia... Progresso! Tive um progresso! Progredi, ele fez um coração para mim. Ele nem olha para mim. Esse encontro com Deus foi tremendo. Viu? Ele fez um coração para mim, gente, né? Olha, 8 anos de igreja, eu nunca ganhei isso. Ele se afunda e vai para um buraco assim. Tá bom.
E hoje eu disse para ele que eu não ia falar no nome dele. Ai, pai, me perdoa. Eu não fiz promessa também. Aleluia. Então assim, os casais lindos servindo juntos. Daí imagina, tu ama a tua esposa, ama e ela não gera um bebezinho. E vocês sonham com aquele bebezinho, só que naquele tempo, né? Graças a Deus que não é hoje, né? Eucana arrumou um corpinho para dar-lhe um jeito. Glória a Deus que não é agora, né, irmã? Aleluia. E Penina gerava, né? Um filho atrás do outro, era que nem um coelho. Acho que um dentro, um fora e outro dentro, uma hora da São Bento. Imagina ela passando, tu sabe como mulher quando quer ser, né? Endemoniada, ela sabe, né? Ela pegava aquele bebê assim e passava na cara de Ana, que é a cara do pai, é a cara de Eucana, é a cara do pai. E Ana, ela estava angustiada, triste, amargurada de espírito, ela estava depressiva, porque ela queria apenas um bebezinho. Mas um dia ela vai a Eli, ao sacerdote lá no templo e no altar. Por isso eu estou dizendo o poder do altar. Por isso que a gente faz apelo para vir até o altar, para que você gere aqui nesse altar um milagre que o Senhor quer para a tua vida, para a tua casa. Ela chega diante do altar, amados, chorando. Ela só quer um bebezinho, mas ela faz uma oração diferente. Ela disse: Deus, se tu me der um bebê, não vai ser para mim, eu vou te entregar no teu altar. Eu vou dar esse bebê para a casa do Senhor, ele não vai ser meu. Assim que ele desmamar, eu vou lá entregar. E foi o que aconteceu. Eu não sei você que tem filho, né? Eu acho que não seria nada fácil, eu sou mãe, entregar meu bebê no altar do Senhor. Mas ela foi lá, entregou mesmo. E Samuel começou a morar, a habitar no templo do Senhor. E ele, menino, pequeno, cuidava do velhinho Eli, que já estava velho, disse que ele era gordinho e meio cego. Amém? E Samuel estava ali, sempre do ladinho dele, auxiliando ele. Mas o que eu frisei no texto é que ele dormia perto da... ponto para quem acertou. Aleluia. Da arca. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, para quem quer ouvir a Deus, é amar a presença de Deus. Amém? Eu quero pregar para uma geração que quer ouvir a voz de Deus. Então tu tem que amar essa presença. Eu acredito que tinha muitos lugares para Samuel dormir, mas eu acredito que ele escolheu dormir bem do ladinho da arca e estar ali, pertinho da arca. E a palavra diz que a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado quando ele escutou uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Eu quero dizer para você que a lâmpada de Deus ainda não se apagou para a tua vida. Ele não desistiu de você, ele não desistiu da tua história, ele não desistiu do teu casamento, ele não desistiu dos sonhos, dos projetos, das promessas que tem para você. A lâmpada de Deus ainda não se apagou para a tua história. Ela está acesa e brilhando, e Deus está com o coração pulsando aceleradamente, dizendo: eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu quero falar contigo, eu quero falar contigo. E nessa noite que a gente possa dizer: fala comigo, Senhor, me chama pelo nome, não desiste de mim, Jesus. Tanta gente desistiu de mim. Quem sabe um líder desistiu de mim, uma esposa desistiu de mim, que eu dou trabalho, mas não desiste de mim, insiste em mim. E se eu não ouvir, e se eu não entender, continua insistindo, mas não desista de mim, Senhor. Amados, Samuel por 3 vezes foi chamado. Isso quer dizer um Deus que não desiste de nós. Por 3 vezes, até a vez que ele entendeu que era Deus falando com ele, porque ele ainda não conhecia essa voz. E sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Disse: filha, tu conhece essa voz. Vocês pastores dessa casa conhecem essa voz, são guiados pela essa voz, são orientados pela essa voz. Só que só o que eu quero que tu ensine eles a ouvir essa voz, a ser guiados pela essa voz, a ser orientados em todo o tempo por essa voz. Eu estou aqui simplesmente para te motivar a ser guiado por essa voz. Às vezes, sabe, vem tantas vozes para nos paralisar na caminhada, mas tem uma voz que é do Espírito Santo, que ela vai falar bem viva no teu interior, dizendo: não pare, eu estou contigo, eu seguro a tua mão, eu te fortaleço, eu te curo, eu te renovo, eu sou teu Pai. Amados, você sabe qual era a situação do templo? Naquele tempo é a mesma de agora. Eli, os filhos dele passavam a mão nas ofertas. Passava a mão nas ofertas. Só que Eli não é que passava a mão, mas Eli fechava os olhos para aquilo. Então o pecado estava sobre ele também.
Aquele pecado estava sobre ele também. Ele, como pastor, como líder, como sacerdote daquele templo, ele não combateu os filhos, não arrancou a sujeira que estava no templo. E por isso Deus parou de falar com Eli e teve que falar com o menino que estava na presença. Nós estamos vivendo o mesmo tempo em que altares estão corrompidos, em que uma nação está corrompida, em que muitos corações estão corrompidos, estão sujos, amando tantas outras coisas. Mas eu acredito que vai ter uma geração de meninos. O Senhor não está chamando pastores, bispo, arcanjo, não sei o que. Eu não sei que nomenclatura possa dar. O Senhor está atrás de coração de meninos. Meninos, apenas um menino. Sabe por que um menino? Porque o pai fala, ele acredita. Porque o pai dá a direção, ele obedece. Só se tu é um menino teimoso e rebelde, não é? Mas eu creio que nós seremos uma geração como meninos no colo do pai, escutando as orientações que ele dá. Aleluia, aleluia, aleluia. É melhor ser um menino que te ouve do que ser um sacerdote que foi rejeitado. Amém? Amados, o meu título de pastora, uns nem reconhecem que tem pastora. Eu sou pastora porque eu cuido de ovelha. Amém? E por isso pode me chamar de pastor. Se eu só ficava ali divando no lado do meu lindo, passando batom e cruzando as pernas, tu não precisava me chamar de pastora. Mas eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então pode me chamar de pastora. Quando tu cheira alguém, e se alguém tem cheiro de ovelha, tu pode chamar ele de pastora. Agora, se ele não se relaciona com ninguém, tu não chama daquilo que ele não é. Aleluia! Porque é assim um pastor. Ele deu a sua vida pelo seu rebanho. O meu Cristo foi que deu. E eu e meu marido, nós temos dado a vida todinha nossa, cada dia por esse projeto, para que um sujo, um imundo, um imoral entre pelaquela porta e seja alcançado pela misericórdia do Senhor. E não pensa que eu oro pelos empresários dessa cidade. Embora o Senhor disse que vai mandar. Glória a Deus, aleluia. Há 8 anos que ele não mandou, mas de certo vai mandar. Eu digo, Senhor, aqueles que ninguém quer, Pai. Aqueles que já foram em tantos ministérios e quem sabe foram feridos aqui. Quantas vezes eu fui ferida pela religiosidade. Enquanto eu estava pregando, minhas amigas chorando com raiva porque não era elas e era eu ali, puxando meu tapete, falando mal de mim. Eu não quero e não aceito isso. E disse para a nossa equipe, ou nós caminhamos em lealdade, em amor, em cumplicidade, ou o Senhor arranca ou eu mesmo vou arrancar, eu falei. É numa mesma visão. É numa mesma visão. É numa mesma visão. A gente só vai crescer numa mesma visão. Aqui cada um é diferente, amados. Um é brabão, um é manso. Um não fala nada, outro fala por nós tudo junto. Amém? Não é? Um é estúpido, outro é um cavalo. Outro já é estúpido e cavalo. Que é assim manso que nem o meu amado. Não, mas é. Só que as nossas diferenças, aleluia, não importa, porque o Senhor fez cada um de um jeito. Nós nos completamos nessa unidade. Uns cozinham tão bem. Não me bota na cozinha que vocês vão fazer jejum. Vou dizer, vamos orar hoje. Vamos jejuar hoje, que o Espírito Santo quer se manifestar na tua vida. Aleluia. Fui lá para socorrer o pneu que tinha sido furado. O que eu fiz? Eu orei. Porque pastora que vai fazer orar. Cada um no seu talento, amados. Isso é uma equipe, um completa o outro. Mas nós temos a mesma visão. Sabe qual é a visão? Amamos Jesus sobre tudo e amamos pessoas. Pronto. Se tu ama Jesus sobre tudo e ama pessoas, nós temos como caminhar juntos. 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 E é aí para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Vamos lá. A voz de Deus dá comandos específicos para homens comuns em todos os tempos. A voz de Deus dá comandos específicos para homens comuns em todos os tempos. Desde o primórdios, desde o início da criação do mundo, o Senhor quis conversar com Adão e Eva. Tu acha que Ele não quer bater papo contigo?
O problema é que a gente ora, eu vou te explicar como a gente ora, porque nunca ninguém tinha me ensinado. Eu demorei uns 100 anos para aprender. Eu chegava na presença e orava e descarregava tudo. Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor eu preciso daquele outro. E às vezes eu ficava tempo ali, só falando. Dizia amém, levantava e ia fazer o que eu tinha para fazer. Pois eu vou te ensinar o que é falar com Deus. É um diálogo. Tu conversa com alguém e se alguém não te responde? Ou tu é tão chato que tu não deixa nem alguém argumentar contigo? Porque tem gente que fala e responde, né? Vocês estão vendo que eu falo bastante, né? Aleluia. Mas oração é um diálogo. Tu tem que parar um pouquinho e ouvir o que Deus quer falar com você. E eu quero te ensinar e te instruir a partir de hoje, que quando tu entrar na presença do Senhor, se tu ficar 2 minutos apenas falando, ou 5, tu vai ficar 5 minutinhos calado, na presença do Senhor, porque Ele vai falar no teu interior. Amém? Vamos fazer esse exercício? 2 ou 3 querem glória a Deus por isso. Saldo positivo, não está tão positivo. Amém! Amados, o segredo dessa igreja é oração. O primeiro culto dessa igreja foi oração. Sabe por que estamos de pé e crescendo? É pela oração. É oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. Nós temos um momento lá que não pode contar, né? Mas amém. E o Espírito Santo disse assim para mim: não vai ter manifestação nenhuma maligna aqui. E o Senhor me mostrou uma espada de fogo em cima lá onde era o templo. A igreja, o Senhor me mostrou. E eu dizia: Senhor, o que é essa espada? O Senhor está me mostrando coisas muito por sinais, assim, em visão, ultimamente. E eu disse: o que é essa espada de fogo? Era fogo e ela era enorme. Lá sobre a igreja, eu disse: o que é isso? Ele disse: é a minha palavra. A minha palavra que é pregada lá com autoridade. Com autoridade porque vocês vivem ela e podem pregar ela. E enquanto estão pregando, as pessoas são libertas, as pessoas são curadas, as pessoas são saradas. Por isso que o diabo, vaza. E o diabo estava vazando da tua vida, da tua história, do teu casamento, das tuas dores. Ele arranca, o Senhor, hoje, o lugar em que você estava cativo. Só que Ele quer te dar comandos específicos para pessoas comuns como eu e você. Ele quer dar comandos específicos. Eu lembro quando o meu marido disse: bem, tu tem que ir no encontro com Deus, vamos trazer um encontro com Deus. Deus deu um comando específico para ele e eu teimando, que mulher quando quer teimar também misericórdia. Eu disse: lindo, pelo amor de Deus, vai arrumar mais serviço para nós. Tô legal de serviço. Não, bem, tu tem que ir, tu vai se apaixonar por isso. Tu ama cuidar de gente, tu vai se apaixonar por isso. Tu vai viciar tanto que tu vai querer tanto. Tanto que esse ano eu queria botar 4 encontros com Deus. Eu lindo disse: não, peraí, também não vamos matar nosso servo. Aleluia! O Senhor deu um comando específico para o líder. Um comando específico. Muitas igrejas não têm. E nós estamos aqui com vários resultados de vidas transformadas. Porque nós estamos obedecendo os comandos específicos que o Senhor tem dado. E que tu possa também obedecer. Deus deu comando para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. O Senhor vai dizer: saia dessa mesa que não te pertence mais, saia dessas amizades que não te pertencem mais, saia desse lugar que não é mais para ti, sai desse grupo de WhatsApp que vem pornografia, que vem bagacerice, saia desse lugar, fuja desse campinho de futebol que só bebe, porque senão tu vai cair na bebedeira de novo. O Senhor vai te dar comandos específicos. Ele vai lá e dizer: vai, junta tudo teus filhos e peça perdão pelas vezes que tu não foi pai, que tu não levou eles numa pracinha, que tu não brincou de bicicleta, que tu não jogou uma bola. O Senhor vai te dar comandos específicos para te pedir perdão para tua mulher, pelas vezes que tu foi um grosso, um estúpido de um cavalo, que não tratou ela como deveria, porque o marido, ele tem que dar a vida pela sua esposa, como Cristo foi capaz de morrer e se entregou pela sua noiva. O marido tem que ser assim. Duvido que tu tenha um marido que é capaz de dar a tua vida, que tu não faz tudo por ele. O problema é que tu é um marido ruim. Daí tu padece com a tua esposa. A coitadinha que tá com o joelho cravejado. Cravejado não, cravado, sei lá o quê. Por ti. Mas ela não desiste de ti, né? Ô glória! Há perdões que serão liberados. E ainda essa noite, ao chegar em casa, há lágrimas que vão rolar ainda do rosto. Aleluia, ainda essa noite. Há casamentos sendo renovados, revigorados. Aleluia. Há leitos sendo florescidos. A vida sexual sendo curada, renovada e santificada
na presença do Senhor, porque o Senhor quer fazer, o Senhor quer fazer, e o Senhor vai fazer. Lares fortes apontando para Cristo. Casais que se amam, apontando que a família tradicional tem jeito. É a salvação para esse tempo. Que gerar filhos ainda é maravilhoso. Que casar-se ainda é, com certeza, o plano divino. Numa geração que não quer casar, que não quer ter filhos, egoísta, egocêntrica, nós apontaremos um caminho. O caminho que os céus desenhou para os seus filhos na terra. Aleluia. A voz de Deus não é para ser questionada, mas é para ser obedecida. Entendeu? Ele vai te dar o comando, tu vai obedecer. Quando tu dá um comando pro teu filho, tu gosta que ele teime contigo? Alguém gosta aqui de filho teimoso? Levanta a mão, obrigado. Senhor, me dá 10 filhos teimosos. Eu não quero. Tá amarrado em nome de Jesus. E bem torcido. A gente quer pegar a vara e dar-lhe pau, não é? Aleluia. Eu, o Gabi, às vezes eu boto assim o chinelo. É uma psicologia muito maravilhosa. Chinelo na mesa, né? Digo, ó, filha, agora nós vamos fazer o teminha de casa. Tá bom, filho? Tá bom, mamãe. Aleluia. Eu disse, diga pra prof como é que tu faz o tema. Não, mãe, eu não vou dizer. Porque senão ele gira, ele faz todas as manobras assim, ó. E não para fazer. Será que Jesus tem que botar um chinelo na mesa pra nós, assim? Deixar o chinelo na mesa. Tu vai obedecer, tu vai ter que ficar aí parecendo, batendo cabeça contra a parede. Quantos anos da tua história? E eu tô aqui com esse chinelo. Aleluia. Fala comigo, Deus. Me chama pelo meu nome, mas não desiste de mim. Mas não desiste de mim. Fala comigo essa noite, Senhor. Se tiver que dar uma chinelada, pode dar. Aleluia, mas eu quero te ouvir. E mais do que te ouvir, eu quero te obedecer. Tem muita gente que ouve o Senhor, amados. Aleluia, mas não obedece em nada. Do que adianta? Tu está nesse culto ouvindo a voz do Senhor. Vai para casa e obedeça a voz dele que está bradando nesse altar. Mais do que ouvir é obedecer. Agora a voz de Deus gera Isaac. Vocês sabem que Abraão recebeu uma promessa de gerar Isaac. Amém? Só que a voz da ansiedade gera Ismael. A voz de Deus para você tem um caminho, tem uma promessa. Só que as coisas de Deus demora pra caramba. Imagina, Jesus era o filho de Deus, ele só com 30 anos começou o ministério dele. 30 anos ele esteve escondido, 30 anos, tu não acha que é bastante? Quantas promessas nós recebemos que demora tempo para se cumprir. Eu estou vivendo hoje coisas que o Senhor, com 43 anos, Ele me liberou quando eu era uma menina. Eu estou vivendo hoje. Aleluia, e sempre na presença do Senhor. Não é que eu estava batendo cabeça, eu ali clamando e pedindo, porque tudo existe um tempo, um processo, um modo, um jeito. O meu eu ser moída e esmagada, o meu orgulho, a minha soberba, a minha vaidade, a minha altivez, ele moe o vaso. Glória a Deus por isso. Aleluia, e deixa na medida necessária para ver se cumprir a promessa. Só que o ansioso, ele não espera, ele dá seu jeitinho brasileiro e ele gera Ismael, ele gera um pepino para si. Só que o Senhor, em nome de Jesus, Ele vai te dar uma paz. Sabe, amados, porque às vezes quando tu se precipita para fazer alguma coisa no teu braço, depois tu demora muito mais tempo para organizar aquela confusão do que tu entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e ouvir o querido Espírito Santo te dando uma direção. Faça, não deve fazer. Peça um sinal, o Senhor vai se revelar a você. O Senhor tem portas para te abrir. Peça sinais, seja dirigido pelo Espírito Santo. O ansioso gera atraso no cumprimento da promessa. O ansioso não se adianta. Ele acha que vai se adiantar, mas ele não confia e dá o seu jeito. E ouve a sua própria voz, a voz das suas emoções. E a emoção, ela é traiçoeira. Aleluia. Aqui nós não queremos ninguém emocionados. Nós queremos corações de meninos quebrantados na presença do Senhor, ouvindo a sua voz. E a palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas do Senhor ouvem a voz dele. Peça uma experiência com o Senhor para ouvir a voz dele.
Por favor, peça isso. Se você ainda não ouviu a voz dele assim no seu interior. Amém? Porque o Senhor disse para mim, não é só lendo a Bíblia, não é ouvindo pela boca dos profetas. Eu quero me revelar pessoal, singular, íntimo, individual. Eu quero que eles me escutem. Eu quero dar orientações específicas. Eu busco uma geração, assim como eu dei para Noé, um projeto. Eu quero dar projetos pessoais para eles. Projeto no trabalho, projeto na família, projetos que eu quero entregar só para eles. Mas eles têm que pararem para me ouvirem. Vamos concluindo. Estamos vivendo a geração mais doente que já passou na terra. Isso o Senhor que me disse, eu anotei aqui. Não, isso não foi da Geise. Estamos vivendo a geração mais doente que já passou na terra, pois não reconhece a voz do seu pai, por não passar tempo com ele. Não estamos na geração mais doente? Ansiosos, depressivos, angustiados, medrosos, síndrome do pânico, mente acelerada. Sabe por quê, amados? Porque eles não conhecem a voz de Deus e não passam tempo com Ele. Só tem um segredo de eu não pirar cuidando de gente. Porque na verdade tu cuida de gente que as pessoas vão dizer os seus problemas para você, não é verdade? Amém? E eu não posso endoidecer. Só que tem um lugar que me mantém a minha sanidade mental. Vou te dizer onde que é, aos pés do meu amado, querido Espírito Santo. Porque dores na caminhada, todos nós temos feridas, decepções, angústias, traições, abandonos. Sabe o que eu faço? Eu vou para a presença do Senhor, eu fico no meu quarto, eu fecho a porta e eu digo, Senhor, eu quero um colo teu, como uma criança que precisa agora que tu me afague e me cure. E eu não saio de lá enquanto Ele não faz na minha vida. Esse lugar tem para você também, sabia? Não é só para mim, tem para você. Desfrute desse lugar, por favor. Amém? Jesus, ele era guiado pela voz paterna. Você tem um pai celestial que quer te guiar. Jesus recebeu no começo do seu ministério uma palavra: você é meu filho amado que me dá prazer. Pronto. Tu acha que Deus tinha que repetir todo dia isso para ele? Repetiu uma vez, deu. Ele começou o ministério e concluiu. Foi lá na cruz, morreu, ressuscitou, foi para o céu e está fazendo uma morada para te esperar. Só que o nosso problema é que o Senhor nos dá uma promessa, Ele tem que repetir, que nem papagaio. E você ainda não acredita. Que geração é essa medíocre? Ou tirando Deus para pateta? Se o Senhor diz que vai fazer na tua vida, está dito. Ninguém pode revogar a palavra do Todo-Poderoso. Está dito, está dito, está dito. Pelo amor de Deus, escuta. Abre, tira os tampões do teu ouvido. Tira essa cera que está entupindo tu de ouvir Ele. Manda esse diabo embora, que está na tua mente te atormentando. E diga, peraí, eu tenho uma promessa. E uma vez falado, está dito, vai acontecer. E pode se levantar o que for contra a minha vida. Eu tenho uma palavra. Eu sou filha amada e vou dar prazer para o meu pai todo dia. E para isso eu me levanto todo dia da minha cama. Eu tenho uma palavra. E essa palavra é para você. Não faça Deus de retardado. Ou você se para de retardado, eu não sei. Tendo que Ele dizer várias coisas. Eu te chamei por profeta das nações. Eu te chamei e vou te entregar isso. Ele já falou com tanta gente aqui e tem que estar repetindo 1000 vezes, por favor. Obedeça, obedeça. Nós precisamos que Ele repita milhares de vezes, como Ele se arrependesse, ou como se Ele fosse um Deus mentiroso. Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não se engana, Ele não se arrepende. O que Ele disse para você vai acontecer. Pode se colocar de pé. Uma coisa eu quero que você escute a voz do Senhor. E outra coisa eu quero que você ensine teus filhos a escutar a voz do Senhor. Você como pai da casa, líder, sacerdote daquele lugar. Você vai dizer, agora começou um tempo novo nessa casa, meu filho. Papai vai ser orientado pela voz divina. Nós vamos dar as mãos e orar agora em casa. Tem um que manda, um novo domínio. O papai aqui mandava antes, mas nessa noite ele disse que eu tenho que fazer isso. Ele está falando para você e eu vou fazer. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ouvirem a voz de Deus, a entrarem nos seus quartos e ouvirem a voz de Deus e baterem papo com Deus e terem Deus como seus melhores amigos.
E isso nós vamos fazer com excelência em nome de Jesus. Com excelência em nome de Jesus. Sabe por que, amado? Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel ungiu Saul. Samuel ungiu Davi. Samuel fez tantas coisas. E é lindo quando tu lê o texto que ele conversa com Deus. Ele argumenta com Deus. Ele bate papo com Deus. Mas Deus vai dando as diretrizes para ele. Ele não queria consagrar alguém rei. Mas Deus disse, não, o povo está ferindo o meu coração, Samuel. Vamos lá, tu vai consagrar. E o Senhor foi dando tudo que ele tem que fazer. Sabia que o Senhor quer te dar dicas legais. Mas você não tem tempo para ouvi-lo, tu tem que trabalhar pra caramba. E não parar um segundo para entrar na presença. Que você faça uma cama na beirada da arca. Que você faça uma cama na beirada da arca. Sabe, amados, o meu quarto é o lugar que eu não troco por nada, por nada, por nada. Se tu entrar no meu quarto, não tem o luxo de nada e não precisa. Mas o Senhor, Ele está lá todo dia que eu entro naquele quarto. Às vezes eu digo, Senhor, não manda eu sair daqui. Por favor, Senhor, não me dá ordem de sair deste lugar. Porque aqui é meu refúgio. Aqui é o esconderijo do Altíssimo. Aqui eu me sinto segura. Me deixa aqui. Ele disse, não, filha, para aí, tu tem que ir lá, tu tem uma missão, tu tem que sair lá para fora, tu tem que fazer isso, aquilo. E quantas vezes eu faço simplesmente por obedecer a voz divina. E você vai ganhar comandos específicos. O Senhor está me dizendo que Ele vai dar comandos específicos para as pessoas. Não vai ser o diabo que vai te acordar de madrugada tirando o teu sono. Não é insônia. É Deus dizendo, bota a mesa e peça perdão. Porque tu não está pronto para me ver na eternidade. Há rancor no teu coração. Há amargura no teu coração. Há frieza no teu coração. A tua lâmpada está apagada. A tua lamparina está apagada. Tu não tem azeite. Tu não tem reserva. E tu acha que eu vou te buscar. Você está enganado. Ele vai bater a tua porta e Ele vai conversar francamente contigo, porque Ele te ama. E nem que tenha que te chamar várias vezes, Ele vai te chamar. Ele vai te chamar. E a voz dele vai ecoar na tua mente e no teu coração. E você vai atender essa voz e viver aquilo que Deus tem para você. Samuel, amados, ele criou a primeira escola de profetas. Em Ramá ele criou uma escola de profetas, onde ele instruía as pessoas na palavra de Deus, os homens na palavra de Deus, a ouvirem a voz de Deus. Eu estou aqui hoje para instruir você a ouvir essa voz que tem me guiado desde menina. Sabe por que eu me chamo a menina do balanço? Porque eu era uma menina que tinha um balanço que meu pai fez lá no quintal da minha casa. E enquanto eu estava balançando no balanço, o Espírito Santo dizia, filha, larga o balanço, entra no teu quarto e vai falar comigo. E eu largava o meu balanço, entrava no meu quarto e eu ia orar com o Senhor. Eu era uma criança que gostava de me balançar num balanço, e eu deixava o balanço para conversar com o meu pai. E desde pequena ele batia papo comigo, simplesmente porque eu cria. Eu era uma menina, e tudo que eu peço para o Senhor, nunca tire meu coração de menina, nunca tire meus olhos de menina, nunca tire a minha mente de menina. Às vezes ela quer crescer, às vezes ela quer ficar independente, às vezes ela quer ficar autossuficiente, mas eu sempre vou para esse lugar e digo, Senhor, eu quero continuar ouvindo a tua voz. Mas eu não quero apenas eu ouvir, porque tem igreja, amados, que o pastor diz, eu escuto a voz de Deus. Tu quer uma resposta, fala comigo, eu te dou uma direção. Aqui não é esse lugar. Aqui é o lugar em que nós ensinamos você ouve a voz de Deus. Você é orientado pela voz de Deus. O profeta na tua casa é você. O profeta lá na tua empresa é você. Ele não tem escolhidos para dizer, esse aqui eu vou usar e vai saber tudo. Não, é você. É na tua simplicidade. É nas tuas limitações. A voz quer falar com você. Vamos concluir. Obrigado, Senhor, por eu ter vencido chegar até aqui. Obrigado, Senhor, por eu ser uma intercessora, mas eu ter um exército de intercessores.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que quando eu estou fraco, Tu me carrega nos Teus braços. É assim o Pai é assim. O Pai é assim, o Pai é assim. Amados, eu amo cuidar de pessoas, mas no encontro com Deus eu não cuido, sabe? Porque tem tanta gente querendo cuidar também, e eu fico feliz por isso, porque o amor que nós temos, as pessoas estão tendo também. Então eu deixo de cuidar de alguém, não é porque eu não quero, é para ter alguém, um servo que cuide. Eu estou dizendo isso. Tu acha que eu não quero tocar numa vida e ver ela transformada pela palavra que eu estou liberando? Não, mas tem alguém que quer servir, tem alguém que precisa provar disso, tem alguém que tem que ser a voz. E sabe o sucesso de um líder? Sabe qual é o sucesso de um líder? É não ter que estar lá e não fazer falta nenhuma. É nós não precisar botar o pé no encontro com Deus, os pastores dessa casa, e não fazer falta nenhuma, porque tudo foi organizado com excelência, tudo foi feito com excelência. Isso é um líder que levanta pessoas. Ele não é um Deus para ser adorado. Se eu não tiver lá, a presença não vem. Hoje eu disse, Senhor, que aquela presença invada como nunca invadiu. Que aconteça lá coisas que nunca aconteceram enquanto nós estivéssemos lá. Para que eles saibam que não precisam de nós para nada, a não ser de Ti. Um pai emancipa um filho, não faz um filho dependente dele. Um pai faz um filho voar ao seu destino. Um pai quer que um filho voe muito mais alto, a um lugar muito mais sublime do que ele. Aleluia, decandarai, suriambalai. A voz do Senhor está aqui, está te chamando. E eu vou fazer apenas um convite. Aleluia. Se você quer esse Jesus, eu não sei se você ainda não aceitou Jesus. Aceitar Jesus, sabe como é que é? Dizer, Jesus, eu te quero na minha vida. Eu quero ser guiado por Ti. Eu quero te obedecer. Eu quero que Tu faça o Teu querer na minha vida. Aceitar Jesus é dizer, vem Jesus, e muda o que tem que ser mudado, e transforma o que tem que ser transformado. Jesus, faça. Agora que eu vi que essa coisa está pendurada aqui.